Mas aquele dos 70 anos? Isso. Justo aquele que você Ótimo. queria. Tá. Pois não. Ok, estamos aqui na Masechet Ta'anit. Essa Gemara fala pra gente várias vezes, várias histórias sobre chuvas, rabinos que rezaram por chuvas. E no meio dessas histórias, ela traz uma história do Honi Ameagel, que a gente já fez um shur a respeito. E agora vamos estudar uma história fantástica. E essa história eu digo que ela é diferente, ela é típica, desculpa, dos textos de Agadá, dos textos homiléticos, de histórias do Talmud, aonde se você interpretar ela de forma literal, é muito pouco. A gente tem que entender que quando a Gemara traz para a gente histórias, tem muito mais além da superfície. E essa história é um típico exemplo para isso. Então vamos lá. Desculpa aqui, só um minutinho. Tá. A Gemara relata outra história sobre Honi Ameagel. Rabbi Yohanan disse: todos os dias da vida daquele homem justo, o Honi, ele ficou angustiado com o significado deste versículo. Um cântico de ascensão, quando o Senhor trouxe de volta aqueles que voltaram para Sion, éramos como aqueles que sonham. Ele disse a si mesmo: existe realmente uma pessoa que pode dormir e sonhar por 70 anos? Como é possível comparar o exílio de 70 anos da Babilônia a um sono? Então, deixa eu explicar o que está acontecendo. Nós temos no Teilim 150 salmos. 15 desses salmos, eles começam com as palavras Shir Hamaalot, um cântico dos degraus. O que é o cântico dos degraus? Então, os Leviim, na época do templo, eles tinham vários cânticos que eles faziam. Isso era parte integral do seu serviço diário. Eles cantavam para Deus. Esse era o trabalho dos Leviim. E aonde eles ficavam cantando, então, um dos lugares onde eles ficavam, principalmente, era em uma escadaria que tinha entre uma seção, uma área do templo e a outra. E essa escadaria, ela tinha 15 degraus. Então, o rei Davi, quando ele compôs os salmos, ele compôs 15 salmos que eles se referem a esses 15 degraus, e ele começa eles com as palavras Shir Hamaalot, o cântico dos degraus. Os degraus se referindo, na verdade, aos 15 degraus do templo e se referindo aos louvores que os Leviim faziam para Deus no Beit HaMikdash. Então, inclusive uma coisa curiosa, voltando um pouco, bastante o filme, Yaakov Avinu, nosso terceiro patriarca, ele trabalhou para o sogro dele durante 22 anos, quem lembra? E esses 22 anos, está escrito que ele não dormiu. O que ele fazia? Ele trabalhava dia e noite. Mas, além disso, Yaakov Avinu ele é conhecido pelo estudioso de Torá. O que ele fazia ao longo de todos esses anos? Ele estava estudando Torá. Dizem nossos sábios o que ele estava fazendo? Ele pronunciava esses mesmos 15 capítulos de Salmos ao longo desses 22 anos que ele estava na casa do seu sogro. Então você imagina, não é que ele estudava novas coisas, todos os momentos, ele ficava a cada, sei lá, média de, 3 minutos ou 5 minutos, ele voltava e repetia, e repetia, e repetia. Então aqui a gente pode ter uma noção que com certeza esses 15 salmos, eles têm algo super especial neles. Um desses Teilim, nós temos, na verdade, aquilo que a gente faz no Birkat Hamazon, todos os dias, quando a gente vai rezar, fazer o Birkat Hamazon, quando você come halá, amotzi, antes do Birkat Hamazon, nós temos um trecho ou mais de salmos. Durante a semana, é um salmo que começa com as palavras Al Naharot Bavel, sobre os rios da Babilônia. E no Shabbat e Yom Tov, nós lemos um trecho que começa com Shir Amalot Beshuv Hashem Et Shivat Zion Aino Kecholmim Azimale. Já devem ter ouvido. Essa música, esses salmos, na verdade, a que ele se refere? Então, ponto número 1. Por que a gente faz salmos antes do Birkat Hamazon? Nós sabemos que uma refeição que ela é feita, realizada sem um Dvar Torá, sem pronunciar alguma coisa de Torá, é como se fosse que a gente está comendo de uma refeição de idolatria. Portanto,
A gente sempre tem que falar algo de Torá. Os sábios, para garantir que seja sempre falado algo de Torá, eles introduziram para a gente no Sidur um trecho dos Salmos que a gente possa falar sempre antes do Birkat Hamazon. Então, por isso a gente tem esse trecho. Qual é o trecho? Então, durante a semana, é um trecho de lamentação muito, na verdade, de quebrar o coração. O que é essa passagem? Al Narot Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu. Isso, na verdade, é um trecho de Salmos que aqueles captivos que foram capturados para serem vendidos como escravos na Babilônia, eles foram expulsos do templo e eles estavam agora no seu caminho. E durante esse caminho, os babilônios falaram para os judeus que aqueles que tocavam no templo, eles agora tocassem as mesmas músicas para seus inimigos. Lembra um pouco aquelas cenas que vocês conhecem do pianista e etc., de tocar música enquanto Deus nos livre assassinava o nosso povo. Uma coisa muito parecida que se repetiu na história. Então eles estão se lamentando, o rei Davi está voltando esse tema, voltando não, adiantando, que ainda não tinha acontecido, se lamentando pela destruição do templo, e aí eles falam, Sham Yashavnu Gambachinu, nos rios da Babilônia, a gente sentou e a gente chorou e etc., que eles estão descrevendo que antes eles estavam contando e louvando a Deus, e agora eles foram obrigados, sendo vendidos como escravos, a tocar para os inimigos. Nesse capítulo, uma vez que é um capítulo triste, em Shabbat e Yom Tov a gente não menciona tristeza. Então, no Shabbat e Yom Tov, a gente menciona algo que também fala sobre o exílio da Babilônia, que, na verdade, entre a destruição do primeiro templo e a reconstrução do segundo templo, só para situar vocês, o segundo templo ele foi destruído no ano 70 da Era Comum. Ele durou 420 anos. Antes dessa reconstrução, teve a história, logo antes, a história de Purim. Então, esses 70 anos entre a destruição pelos babilônios do primeiro templo sagrado e a reconstrução do segundo templo, que aconteceu logo depois da história de Purim, então o povo ficou na Babilônia por 70 anos. Então, lá eles falam Shira Malot Beshuv Hashem, um cântico para os degraus, dos degraus, que significa quando tiver o Beit HaMikdash, Beshuv Hashem, quando voltar Deus, Et Shivat Zion, para o nosso retorno a Zion, Jerusalém, Hainu Kecholmim. Nós vamos dizer e olhar para trás que éramos como estivéssemos sonhando. O que significa isso? Então isso se refere, vamos colocar na nossa situação atual. Quando o Mashiach chegar, a gente vai olhar para trás e falar, uau, esse galu todo era um sonho. Qual que é a explicação que era um sonho? Então o Hassidut explica para a gente, estou me adiantando um pouco, para a gente só ter uma ideia do que é esse capítulo, que um sonho ele se define por contradições, por não realidade. Quando a gente sonha, por exemplo, o Talmud diz, é possível alguém sonhar que um elefante ele passa pelo buraco de uma agulha. É possível você sonhar, isso não é o Talmud, que você está ganhando a loteria. Tá certo que é quase impossível. É possível você sonhar que você está voando. É possível você sonhar com um tempo futuro, com um tempo passado, coisas que já aconteceram, pessoas que já faleceram. Então é fora da realidade material. O que acontece? Diz Hassidut para a gente que quando o Mashiach chegar, a gente vai olhar para trás e a gente vê que a nossa vida era cheia de contradições. Nós somos capazes de sentar e rezar e dizer para Deus, eu gosto de você, eu acredito em você. Passa um instante, eu viro para o lado, atendo o telefone, vejo um tsures, eu esqueço de tudo. Então essa contradição constante que a gente vive entre a matéria e o espírito, isso é a definição do galuto. Quando o Mashiach chegar, a gente vai acordar. A gente falar, opa, o que era isso? Agora eu reconheço a verdade. Antes eu pensava que as pessoas que eram ricas, eles que são as pessoas boas nesse mundo. Esses são as minhas estrelas, os meus astros. Agora eu vejo que os tzadikim, que nesse mundo era uma contradição, que ele podia ser uma pessoa boa, mas ele não tinha uma vida boa materialmente. Quando Mashiach chegar, você vai abrir os olhos e vai conseguir enxergar o que é o verdadeiro bom e o que não é o verdadeiro bem. Então isso seria a interpretação atual desse passuco. Voltando na história, entre o primeiro e o segundo templo, também teve a luta. Também teve um galuta entre o primeiro e o segundo templo. Então,
David HaMelech já estava profetizando de que quando o segundo Beit HaMikdash for reconstruído, a gente vai olhar para trás e dizer que foi como um sonho. Essa é a introdução. O que o Talmud está dizendo para a gente? Esse sábio, Honi HaMeaged, ele estava sofrendo com esse versículo. Por quê? Porque ele estava na dúvida se esse versículo, além das interpretações que a gente disse agora, ele teria uma interpretação literal. Será que é possível que ao longo desses 70 anos, alguém pode dizer, eu estive sonhando, literalmente? Essa é a interpretação simples do Talmud. Então a pergunta dele é, será que é possível alguém dormir por 70 anos? Então ele não estava duvidando, mas ele estava sofrendo, ele estava agonizado pelo fato de que ele não conseguia interpretar ou ter a certeza sobre a interpretação deste versículo. Claro? Então eu vou introduzir para vocês o que o Talmud vai contar para a gente. O Talmud vai contar, é uma história famosa, que esse Honi HaMeagel, já que ele duvidava, ou ele tinha dúvida dessa situação, será que é possível alguém dormir por 70 anos? Então Deus fez que ele dormisse por 70 anos. Ele dormiu, e ele acorda, ele já está numa uma geração, 2 gerações adiante. E aí ele aparece, e de repente ninguém conhece ele. Ele aparece na sinagoga, e ele começa, escuta as pessoas comentando, e ele entra na conversa, estão discutindo o Torá, e ele responde. E as pessoas falam, uau, você parece com aquilo que a gente lê, das histórias do Honi HaMeagel. E ele fala, pessoal, sou eu mesmo. E eles riem da cara dele. Ele fala, como você mesmo? Você já morreu faz tempo. Estão falando de 70 anos antes. E aí, então, ele pede para Deus, ele percebe que ele não tem amigos mais na terra, e ele pede para Deus para que ele possa morrer. Essa é a interpretação, essa é a passagem do Talmud. E com isso a gente conclui. E a grande pergunta é, qual que é o significado? Que ele dormiu 70 anos. Como que alguém pode pedir para morrer, que a gente sabe pela lei judaica é proibido alguém pedir para ele ou para outra pessoa morrer, mesmo que a pessoa esteja, Deus nos livre, agonizando. Então, qual é o significado e principalmente qual que é a mensagem que o Talmud está querendo transmitir para a gente? Ah, você não sabia a interpretação e Deus fez ele dormir 70 anos. Qual que é o significado de tudo isso? Então, essa é a grande pergunta. Estamos com tempo ou a gente continua na próxima? Como vocês estão? Eu precisaria de mais 15 minutos. Ok, então vamos voltar aqui para o Talmud. Eu vou ler diretamente com vocês no português. Então, um dia, ele, o Honi HaMeagel, caminhava pela estrada quando viu um certo homem plantando uma alfarrobeira. Honi lhe disse, esta árvore, depois de quantos anos ela pode suportar ou dar fruto? O homem disse-lhe, não dará fruto antes de passarem 70 anos. Ou seja, demora 70 anos para essa alfarrobeira crescer. Honi lhe disse, é óbvio para você que você viverá 70 anos? Que espera se beneficiar dessa árvore? Ou seja, imagina alguém te oferece, te ligam do banco e falam, olha, tem aqui um investimento fantástico. Só que você só pode resgatar ele daqui 70 anos. Você faria isso ou não? 70 anos? Será que eu vou viver? Será que meu filho vai viver? Será que o banco vai existir? Será que ainda vai existir dinheiro? Então, é difícil. Então ele respondeu, o próprio homem encontrou, o homem falou assim, eu encontrei um mundo cheio de alfarrobeiras. Assim como meus ancestrais plantaram para mim, eu também estou plantando para meus descendentes. Ou seja, eu tenho que reconhecer que quando eu vim até aqui, já tinham árvores plantadas. Algum avô meu plantou para que eu pudesse usufruir. Então eu preciso continuar plantando para que meus filhos, netos, possam usufruir dessa árvore. Essa passagem aqui por si já tem um grande ensinamento. Quem já percebeu na entrada da nossa sinagoga, logo à esquerda, onde você tem as placas, você tem essa frase justamente que veio dessa parte do Talmud. Que eichi dechatli, que eu leio aqui no aramaico, que eichi dechatli liavati, da mesma maneira que meu pai plantou para mim, Shatli nami lebarai. Eu estou também plantando para o meu filho. Então, isso é uma passagem lindíssima e sobre, na verdade, a nossa responsabilidade de Torá, de legado, de ensinamento, onde a gente aprendeu dos nossos pais, é a nossa obrigação plantar para os nossos filhos. Roni sentou-se e comeu pão. O sono venceu e ele dormiu. Um penhasco formou-se ao seu redor, e ele desapareceu da vista e dormiu por 70 anos. Quando ele acordou, ele viu um certo homem recolhendo a alfarroba daquela árvore, que é a tradução do Google. Roni disse-lhe,
és tu que plantaste essa árvore? O homem disse-lhe, eu sou o filho de seu filho. Ou seja, passou 70 anos, aqui já estava o neto usufruindo daquela árvore. Rony disse-lhe, eu posso aprender com isso que eu ter dormido durante 70 anos. E de fato ele viu que o seu jumento gerou vários rebanhos durante esses muitos anos. Ou seja, ele percebeu, quando ele acordou, que agora estava o neto, e ele concluiu que aquilo que ele tinha dúvida do versículo, que se poderia alguém dormir por 70 anos, aconteceu, Deus fez um milagre que aconteceu com ele mesmo. E ele viu a concretização daquilo que o avô tinha falado, daquela árvore dando frutos para os seus netos. Agora vem a parte que eu já adiantei para vocês. Rony foi para casa e disse aos membros da casa. Casa é a casa de estudos. Desculpa, ele foi para a casa dele. O filho de Rony Ameagel está vivo? Disseram-lhe, seu filho não está mais conosco, mas o filho do seu filho está vivo. Então, o neto dele estava vivo. Ele disse a eles, eu sou Rony Ameagel. Eles não acreditaram nele. Então, ele falou, chegou na casa dele e falou, eu sou o teu avô falecido. Claro que ninguém acreditou. Ele foi para a casa de estudos, a Yeshiva, onde ouviu os sábios dizerem sobre um estudioso. Falaram assim, suas alachot, suas leis, são tão esclarecedores e claras como nos anos de Roni Ameagel. Pois quando Roni Ameagel entrava na sala de estudos, ele resolvia para os sábios qualquer dificuldade que tivessem. Então, ou seja, ele entrou na sinagoga e ele viu um comentário, alguém elogiou um aluno dizendo, uau, você é como Roni Ameagel. Quando ele vinha aqui, ele resolvia todos os problemas. Então Rony falou para eles, eu sou ele. Mas eles não acreditaram nele e não lhe prestaram o devido respeito. Rony ficou muito chateado, orou por misericórdia e morreu. Rava disse, isso explica o dito popular que as pessoas falam, ou amizade ou a morte, pois quem não tem amigos é melhor morto. Essa é a frase, essa é a história, o relato do Talmud. Ok, vamos tentar analisar essa passagem. O Talmud, nós sabemos que quando chega nessas histórias, eu já comentei para vocês algumas vezes, de que os sábios, eles queriam transmitir segredos de Torá para as próximas gerações. Só que segredo deixa de ser segredo se você escreve. E se você não escreve, tem o risco de se deturpar ou se esquecer. Então, os sábios, eles encriptografaram, dentro das palavras do Talmud, segredos. E como eles fizeram isso? Através de histórias, aonde o ignorante vai ler a história, vai dizer, bom, essa história é muito esquisita. O cara dormiu 70 anos, ele veio lá e pediu para morrer. Que história muito esquisita. Então, os sábios fizeram certinho. O ignorante vai achar que é besteira, Deus nos livre, e o estudioso, ele vai saber de que essa história, na verdade, está querendo transmitir para nós um grande segredo. Então, cabe a nós, hoje em dia, tentar decifrar esses segredos. Então, a gente deve olhar nos vários comentaristas que tiveram sobre o Talmud ao longo das gerações e tentar decifrar, principalmente, qual é a lição moral que o Talmud está querendo transmitir para a gente. Porque o Talmud, os nossos sábios dizem para a gente de que quem quer adquirir temor e amor a Deus, ele deve conhecer essas histórias, essas passagens da Agadá. Então você vai dizer, bom, estou lendo historinha, o que essa historinha me acrescentou no temor a Deus? Eu vi uma historinha que o homem dormiu por 70 anos e aí teve... O que é isso? Então, justamente essa é a proposta da gente tentar extrair dessa história, das nuances, dos detalhes dessa história, pelo menos algumas lições, para a gente começar a tentar entender, talvez, algumas das mensagens que os sábios queriam transmitir para as futuras gerações. Então vamos lá. Eu acho que a mensagem, eu estou baseando aqui em vários comentaristas que eu li, eu estou tentando resumir as minhas palavras. A mensagem dessa história, uma das mensagens principais é, quando você enxerga um investimento agora, e você consegue ver os frutos dele no futuro. O homem, ele estava plantando a alfarrobeira, e quando alguém olha para isso, diz, meu, o que você está fazendo? Você vai ter resultado disso? Não, não vai ter. Então esquece. Especialmente nos dias atuais, onde a gente é imediatista, eu vou fazer algo que vai ter resultado o quanto antes. Se melhor ainda se for para ontem. Aqui nessa passagem a gente vê que o verdadeiro investimento é aquilo que os meus avós passaram para mim, investiram para que eu pudesse colher,
e é aquilo que eu vou poder passar para as próximas gerações. Porque eu não vou estar aqui. Meu filho pode não estar aqui, mas a alfarrobeira vai estar lá. Qual que é a ideia da alfarrobeira? A árvore, Etz Chaim Hi Lamahazekim Ba. Quando se levanta a Torá na sinagoga, o que a gente fala? Ela é a árvore da vida para aqueles que se agarram, se amarram a ela. A Torá é o nosso verdadeiro legado. Moshe Rabbeinu pode não estar. O ensinamento dele continua. Moshe, Yoshua, Rashi, Tosfot, Shmuel, Rav, Rabbi Yohanan, todos os sábios ao longo das gerações, eles não estão, mas o seu legado continua aqui. A nossa obrigação, nós como judeus, é se apegar a essa árvore e continuar investindo para as futuras gerações. Para o meu filho, para mim, para o meu neto e assim por diante. Qual foi a grande dificuldade desse sábio? Então a Gemara começou dizendo que ele sofria, ele estava agonizado pelo Pasuk, que dizia que Hayinu kecholmim, que nós éramos como sonhadores. O que está sofrendo tanto? Então na interpretação literal como eu expliquei, ele queria saber se é possível alguém dormir 70 anos. Mas eu acho que o que ele estava sofrendo não era isso. Será que é possível alguém dormir 70 anos? Bom, é possível, sei lá. Que diferença faz? Com certeza o Passuca ele tem interpretações mais profundas, como eu dei algumas delas. O que ele queria saber? Então, na verdade, esse período de 70 anos era o período de destruição. É o período de galut entre a destruição do primeiro templo e a reconstrução do segundo templo. Nesses 70 anos, como eu falei, o povo foi exilado, o povo foi dizimado, eles saíram da sua gloriosa casa de Jerusalém, o Beit HaMikdash, que era o centro judaico, o coração do templo, por 410 anos. Isso foi realmente uma destruição tremenda. E o que acontece? Alguém que observa um holocausto, alguém que, Deus nos livre, alguém que observa um desastre, coletivo principalmente, em relação a todo o povo de Israel, um verdadeiro líder, como a gente viu antes, que o Roni Meguel era um líder, ele vai se preocupar e falar, inclusive para Deus, Deus, o que é isso? O que é tudo isso que você está fazendo? Qual que é a vantagem de tudo isso? Por que você nos expulsou da nossa casa? Então, sem querer justificar ou explicar os desígnios de Deus, mas uma coisa nós sabemos, Galut, o estado de Galut, o estado de exílio, Deus não fez para nós sofrermos. Deus fez com um objetivo maior. Começando do primeiro Galut, aonde Adam Arishon foi expulso do Gan Eden. Lá foi o primeiro Galut. O objetivo disso era que o mundo pudesse evoluir, que o mundo pudesse ter o bem e o mal, e o homem, através da sua Torá, mitzvot, comportamento, pudesse refinar e melhorar esse mundo. Esse é o ideal. Então, a gente acredita que o galut não é apenas um castigo. A gente não está pensando aqui, eu estou aqui pagando pelos pecados. Não. O galut, nós estamos aqui para nós investirmos. Existe aqui um grande investimento. Existe aqui um grande tesouro direto. Tesouro direto para a gente fazer retiradas tremendas, com muitos juros. Foi para isso, inclusive, que Deus criou o mundo, foi para isso que Deus deu momentos na nossa história onde eles parecem ser difíceis. O que acontece? Chega um momento onde a coisa melhora, vem a reconstrução do segundo templo, vem Mashiach, se Deus quiser, e você, de repente, vai conseguir olhar para trás e entender os desígnios divinos. Muitos perguntam, como é possível que Deus faz coisas más para pessoas boas? Essa pergunta fez Moshe Rabbeinu, essa pergunta fez Iov, essa pergunta fizeram todos os grandes líderes de todas as gerações, e ainda a gente está se perguntando. Então, o que acontece? A gente talvez não entende, claro que a gente não entende, mas uma coisa a gente sabe, existe um investimento que está acontecendo nesses momentos. Eu não estou aqui justificando a dor, mas eu estou explicando não o porquê, e sim o para quê. O que sofria esse sábio? Ele estava se perguntando, isso é em minha interpretação, baseado nos comentaristas, ele estava sofrendo e dizendo para Deus, Deus, aqui você está dizendo que a gente vai sofrer por 70 anos. Haverá 70 anos de agonia. E ainda você me diz que quando voltar os bons momentos, quando o segundo templo vai ser reconstruído, eu vou conseguir entender o que aconteceu?
Eu vou conseguir acordar e olhar para trás que aquilo foi apenas um sonho? Que aquilo que eu achava que era ruim, na verdade era bom? Que aquilo que eu achava que era bom, na verdade era ruim? E outras situações que a gente não consegue entender? Eu vou poder acordar para a vida e conseguir olhar para trás que tudo isso era bom? Ele estava sofrendo. Ele falou, como é possível uma coisa dessas? Então o Talmud conta para a gente e fala, olha, Deus ele fez um milagre, que ele dormisse por 70 anos. Tem opiniões, os comentaristas que falam que isso foi literal, tem outros que dizem que isso foi tudo numa visão como se fosse profética dele, que não aconteceu isso, foi um sonho que ele teve, que ele se viu dormindo por 70 anos, que ele se viu entrando em casa, que ele viu a farrobeira, mas não faz diferença, porque o que mais importante para nós é a mensagem. Qual que é a mensagem? Qual é a mensagem que Deus deu para ele? Então existe um versículo que não está aqui, que Deus ele fala, eu plantarei vocês dentro do exílio. Plantarei. O que significa plantar? Deus não fala, vou colocar, eu vou espalhar, também tem vou espalhar. Mas o que significa eu vou plantar vocês? Plantar significa o seguinte, o investimento de plantar é, número um, diz o Talmud, ninguém planta uma semente para colher uma semente. Você planta uma semente para colher várias. Você coloca uma semente de trigo para nascer um feixe inteiro. Isso é um investimento. Número dois, o bom investimento e o verdadeiro investimento, ele tem que passar por um processo duro, que no caso da planta é o apodrecimento. O caroço, a semente, para que ela possa começar a dar frutos, a primeira coisa que acontece, ela está debaixo da terra, num lugar escuro, num lugar às vezes duro, dependendo como for o solo, e ela primeiro precisa se decompor. E só aí vem as frutas. Às vezes, essa plantação pode demorar 70 anos. O que, no caso, os comentaristas dizem que normalmente uma farrobeira não demora 70 anos. Mas justamente Deus quis mostrar para ele, para dar para ele a mensagem, que demoraria 70 anos, que o investimento, ele pode acordar depois de 70 anos, e ele viu o resultado daquele homem que estava plantando, daquele homem que estava pegando sementes de alfarroba, colocando na terra, e elas iriam apodrecer. Que vantagem isso tem? Ele perguntou. E aí ele conseguiu entender que depois de 70 anos tinha uma vantagem muito grande. Ainda os netos estavam colhendo aquilo que o avô tinha plantado. E a mensagem, acho que para a gente, uma das maiores mensagens disso é, nós não entendemos os momentos do galuto. A gente não entende os momentos difíceis da nossa vida. Mas essa história do Talmud vem mostrar para a gente, pelo menos que com uma pessoa Deus mostrou para ele isso, seja real ou talvez um sonho, de que Deus ele tem um plano. De que ele está plantando, investindo a gente, às vezes, infelizmente, dentro de ventos fortes, chuvas fortes, terra, lama na cabeça, destruição, tristeza, desgraças, Deus nos livre. Mas a ideia e o objetivo de tudo isso é uma plantação que vai trazer um resultado. E de fato dizem nossos sábios que o segundo templo ele foi maior em espaço e maior em tempo de duração do que o segundo templo. Não só em questão de tempo e espaço, que durou 10 anos a mais que o primeiro, mas ele, na verdade, o segundo templo, apesar dele não ter certas qualidades que tinha no primeiro, ele foi um resultado do esforço do povo. O povo, na verdade, foram eles que reconstruíram o templo com muita dificuldade, apenas com a permissão do Koresh, a história é longa, mas diferente do primeiro templo, foi o rei Salomão, que ele era o homem mais rico que tinha, e ele construiu com milagres, etc., com um verme que cortava pedras, etc. O segundo templo foi feito com o suor. Então esse é o verdadeiro valor. Então essa história ensina pra gente, na verdade, de que às vezes, quando a gente enxerga, Deus nos livre 70 anos de dificuldade, 70 anos diz pra gente, é uma vida inteira. Está escrito no Teilim, uma pessoa vive 60 anos, e se for com vigor, ele vive 70 anos. Então 70 anos simboliza esse vigor, que às vezes é uma vida difícil, uma vida dura, mas a gente tem que saber e acreditar que às vezes nós sentimos na vida como se fosse que a gente está apodrecendo, mas se a gente souber que futuramente a gente vai conseguir olhar para trás e dizer, Rainu Kecholmim, éramos como estávamos sonhando,
Então, a gente já tem a esperança e a gente pede para Hashem para que imediatamente a gente possa já poder acordar desse galut. E aqui só concluir com uma passagem bonita de que uma vez perguntaram para o Rebbe, por que será que você é tão fanático por Mashiach? E ele falou que tem uma frase que diz, Odcha Hashem ki anaf tabi. Futuramente a gente não só vai entender o galut, ainda a gente vai agradecer a Deus pelos desastres, pelas coisas ruins. O Rebbe falou uma coisa dessas, eu enxergo os problemas, estou dizendo nas minhas palavras, eu vejo as dificuldades que as pessoas passam, eu sei o que o nosso povo passou, eu não consigo nem imaginar o que seria, quão bom vai haver na face da terra para a gente poder justificar as tremendas atrocidades que aconteceram conosco. Então, com certeza, essa época vai ser uma coisa tão grandiosa, usando as palavras do Rambam. Ele fala que o mundo vindouro, a gente não tem como explicar. É como se fosse você explicar cores para um cego que nunca enxergou. É impossível a gente entender. Então, diz o Rebbe, isso me fez esperar muito e ansiar muito, já começar a sonhar com uma época onde a gente vai ter tanta bonança, tanta abundância, tantas coisas boas que a gente vai poder agradecer a Deus por elas. Então, só para concluir, a pedidos aí de outros, Mauro está aí, vou cantar para vocês o Shira Malot, e já fica aqui a gravação, se alguém ainda não conhece, ou precisa treinar para cantar o Shira Malot em suas casas no Shabat, então aqui fica a gravação. Aproveitando, essa música foi composta pelo maior dos Hazanim dos últimos tempos, Yossi de Rosenblatt, pode pesquisar ele na internet, foi um dos maiores Hazanim dos últimos tempos, compositor, ele infelizmente teve uma morte trágica muito jovem, mas se você perguntar para qualquer Hazan, Qual o nome, Rabino? Falou muito rápido. Yossele Rosenblatt. Esse é o nome dele, depois eu posso te passar o link. Perguntar qualquer Hazan do mundo se inspira nele. Ele foi, podemos dizer, o maior astro da história das Hazanut dos últimos tempos. Então, ele que compôs essa melodia, não o Shira Malot. O Shira Malot foi pelo rei David. Inclusive, em 48, quando estavam decidindo qual seria o hino de Israel, esse era um dos grandes, fortes candidatos para se tornar o hino. Acabou não sendo, mas realmente uma música fantástica e maravilhosa. Então a música é assim. Shira Malot Beshuv Adonai Et Shivat Zion Hayinu Kechol Yamim Az Imale Sechok Piyinu Ol Shoneinu Riyina Az Yomru Vagoyim Igdil Adonai Lasot Imele Igdil Adonai Lasot Imanu Ayinu Semeichim Shuv Adonai et Sheviteinu Kafikim Banegev Hazorim Bedima Berina Iktoru Haloch Yelech Uvacho Noise Meshech Azara Boyavo Verina Nose Alumotav. Enquanto eu estava cantando, eu me toquei que justamente a frase que diz Azorim Bedimah Berinai Ktsoru, aqueles que plantam com lágrimas vão colher com júbilo. É justamente, agora complementa tudo aquilo que a gente falou, que a gente planta com lágrimas, mas que se Deus quiser, em breve a gente possa colher com júbilo. Bom dia a todos. Bom dia,